Me dá a Márcia Maria também. A Marcinha que acompanha o caso de uma dentista, 31 anos. A dentista passou por momentos de medo. Ela teve o consultório invadido por 3 bandidos. Isso aconteceu em Patrocínio Paulista. A Márcia tem os detalhes, agora também ao vivo, em frente ali à Central de Polícia Judiciária em Franca. Olha, inclusive, a Márcia disse que o seguinte, ela me contou que um desses criminosos chegou a fingir que era paciente. Chegou lá, ó, o dente aqui tá doendo. E na verdade, não era paciente nada, era bandido. É isso, Márcia. Boa tarde, boa semana. Exatamente, Valentim, para você uma ótima segunda-feira, uma boa semana a todos que acompanham o Balanço Geral. Então, esses criminosos, eles foram muito criativos, Valentim. Por quê? Porque um deles ligou para essa dentista querendo um atendimento, querendo marcar uma consulta. Ele ligou de um telefone do DDD 35. Ela ficou um pouco desconfiada, mas mesmo assim conversou então com este homem. Ele disse que queria marcar uma consulta, gostaria que o atendimento fosse realizado no período da manhã, mas como a agenda dela estava cheia, ela sugeriu de atendê-lo por volta das 4 horas da tarde. Ele disse ok. Quando chegou nesse horário, ela ainda estava atendendo pacientes. A dentista recebeu várias ligações dele. Como não pôde atender porque estava trabalhando, então este homem apareceu no consultório por volta das 6 horas da tarde. Chegando lá, ela estava atendendo alguns clientes. Assim que ela termina de atender um casal, se despede então desse casal, ela já chama este homem para ir até o consultório, se sentar na cadeira para que ela pudesse realizar o trabalho dela. Durante a avaliação, Valentim, ela disse, olha, realmente você está com o dente inflamado, precisa tomar antibiótico. E nesse momento aparecem 2 homens armados que anunciam então o assalto. Nesse meio tempo, Valentim, esses criminosos obrigaram essa profissional a ficar sentada na cadeira. Ela teve o rosto coberto e esses bandidos apontavam então a arma a todo instante na direção da cabeça dela. Ela ficou extremamente abalada, desnorteada. E eles pediam a todo momento a chave da picape. Ela, mesmo abalada, ela conseguiu procurar a chave do veículo e entregou para um deles. Em seguida, esses homens, eles saem do consultório dentário e vão até a picape. Enquanto os dois entram no automóvel, um terceiro permanece no interior do estabelecimento e a vítima fica em poder deste criminoso por mais de 1 hora. O porquê dessa estratégia? Porque a dupla que estava no veículo seguia então em direção a São Paulo. Então eles precisariam de um tempo a mais, justamente para que a vítima não chamasse a polícia e desse tempo então dos militares alcançá-los durante um acompanhamento. Então a dupla deixou então esse terceiro comparsa nesse consultório dentário. Nesse meio tempo ele começou a conversar com ela começou a passar mal, inclusive, durante esse período que ela ficou nas mãos deste homem, ele até mostrou um louvor para ela, uma música de louvor, perguntou se ela acreditava em Deus, ela disse que sim. Em seguida, ele questionou, olha, ouça esse louvor. E ela perguntou, você vai me matar? Ele, não, se você acredita em Deus, não. Só que fica quietinha que vai dar tudo certo. Eu só vou te libertar assim que eu receber a ligação, entendeu? Dos meus parceiros. E o tempo foi passando, ele perguntou se o estabelecimento tinha um Wi-Fi, ela disse que era da vizinha. Quem morava no sobrado, ela disse, olha, eu não sei, parece que é uma moça. Ele querendo saber mais informações ali do estabelecimento dela e também de vizinhos. Num determinado momento, a situação ficou um pouco tensa porque ele resolveu apagar as luzes do consultório com medo que chegasse alguém. E ele disse o seguinte a ela, se chegar alguém aqui, eu te mato. Então, ela sugeriu para que ele trancasse a porta. Então, ele trancou a porta do consultório dentário e apagou as luzes. E nesse meio tempo, a dupla já estava bem distante de Patrocínio Paulista.
Nesse meio tempo também, Valentim, ele recebeu ligações dos comparsas e eles perguntaram para a dentista sobre umas bolsas que estavam no interior dessa picape. Então, uma delas tinha cartões bancários, documentos. Como eles também levaram o aparelho celular dela, eles começaram a fazer transações via Pix. E um deles questionou, esse carro é rastreado? Porque se for rastreado, a gente vai voltar. Então imagine os momentos de tensão que essa dentista passou não só nas mãos do terceiro comparsa que estava ali vigiando ela o tempo todo e também da pressão psicológica praticada por essa dupla que seguia em direção a São Paulo. Foram momentos de muita tensão e pavor. Passando uma hora em poder desse criminoso, esse bandido recebe então a ligação da dupla e por fim ele consegue então libertá-la. Ele deixa o local, ele fala, agora você pode ficar à vontade que eu já estou indo embora. Ele vai embora e câmeras de segurança flagram um momento em que ele caminha pela rua e segue um destino ignorado. A polícia foi chamada, fez buscas na região, mas nenhuma dessas pessoas foi encontrada. Então, as imagens das câmeras de segurança é que são elementos essenciais para as investigações. Ela inclusive sofre de depressão, faz uso de medicamento controlado, está muito abalada, não quis, inclusive, gravar a entrevista, mas ela conversou com a nossa equipe, ela chegou a gravar uns áudios contando todo o ocorrido. E ela achou, Valentim, que por um minuto ela não sairia viva do local de trabalho dela. Ela que não imaginava que já estaria sendo monitorada por esses criminosos, porque quando esse suposto cliente liga para ela, ele faz algumas perguntas, perguntando se realmente ela era dentista, o horário, enfim, eles estavam já de olho nessa profissional, porque o alvo deles era essa picape. Então, além de assaltá-la, de levar então as bolsas dela com documentos, aparelho celular, eles também acabaram levando o veículo. Esse veículo que não tem seguro e agora ela fez até um apelo pedindo para que se alguém tiver alguma informação que leve ao paradeiro desses suspeitos, que ligue para a polícia no 190, porque ela disse o seguinte, olha, Márcia, é tão difícil a gente trabalhar, a gente batalhar. Eu ficava até tarde no meu consultório para poder atender os meus pacientes e, de repente, você se depara com criminosos tentando te assaltar, tentando levar o seu bem. Então isso, Valentim, fez com que agravasse ainda mais o estado de saúde dela. Então ela está muito traumatizada e o que ela mais quer é justiça. Só ela sabe o que passou nas mãos destes homens que invadiram o local de trabalho dela e fez toda essa barbaridade, essa pressão psicológica para poder levar os seus pertences e também essa picape que provavelmente já estaria sendo aí monitorada por esse trio, Valentim. Agora as imagens vão então ser encaminhadas para a polícia e esse material vai ser de extrema importância para poder auxiliar na investigação e chegar até esses bandidos. Valentim, é com você. Olha, uma história que a polícia vai tentar agora entender por que os bandidos atacaram essa dentista, escolheram esse alvo, levaram o carro para tão longe, para fora da cidade e deixaram esse comparsa para trás, né? Esse comparsa que seria aí de Patrocínio ou de alguma cidade da região, porque eles deixaram ele no consultório até o tempo, né, que o carro conseguisse chegar numa distância em quilômetros que a polícia então tivesse mais dificuldade para fazer qualquer cerco. Mas apesar que a polícia do estado de São Paulo e as polícias também de outros estados se conversam, né? Não importa se o carro está aqui ou se o carro está em Minas Gerais ou se está no Paraná, a polícia uma avisa a outra. Os caras fazem um cerco onde o carro está. Mas, enfim, foi uma estratégia usada pelos bandidos. Eu tenho a imagem que a Márcia falou do momento em que eles entram no carro. Tá aí, ó. Esse é o carro da dentista. Eles entram no carro com essa bolsa, com cartões bancários, com o Pix na mão, no celular dela, fazem transferências e o prejuízo, Márcia, só para a gente entender e fechar esse caso, o prejuízo ela chegou a te passar de quanto foi transferido da conta, além do carro que foi levado e o tempo total entre a abertura da porta para atender o cliente, né, o suposto paciente, até a hora que ela foi solta aí pelo bandido, saiu das mãos como refém que ela estava sendo feita. Isso, pelo nosso cálculo aqui, foi um longo tempo, né, Márcia? Ela ficou muito tempo nas mãos aí dos bandidos e o tamanho do prejuízo dessa história, Márcia.
Olha, Valentim, ela disse que ficou por mais de 1 hora, cerca de 1h20, 1h30. Agora, sobre os prejuízos, ela ainda não soube mensurar, né? Ela que tem esse carro novo, não tem seguro. Então, como ela está muito abalada, ela não soube nem precisar, nem de quanto vai ter que arcar aí com os prejuízos. O que ela mais quer é que esses homens, então, sejam localizados o quanto antes. E se alguém tiver alguma informação sobre o veículo dela, que entre em contato quanto antes com a polícia, Valentim.